Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Gratidão demais, satisfação estar aqui mais uma manhã com vocês. E hoje nós vamos estar recebendo a Andréia. A Andréia tem uma história incrível sobre maternidade, sobre ser mãe. E vai ser um papo muito interessante e muito acrescentador em nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Tá? Eu vou fixar aqui já o tema de hoje que a gente vai estar tratando, para que vocês saibam e convidem aí já os seus amigos. Vamos chamando todo mundo para essa live. Hoje a gente vai ter uma manhã incrível, um momento muito acrescentador em nossas vidas, né? Você que é mãe, que é pai também, que tem a maternidade como algo que faz parte da sua vida. Tenho certeza que você vai aprender hoje muito com nossa convidada, com o nosso bate-papo de hoje. E você que já está aqui, Andréia já chegou, bom dia. Já vamos mandando aviãozinho aqui para muitas mamães que merecem conhecer a história de Andréia, merecem escutá-la nessa manhã e se fortalecer, né? Que é o nosso intuito realmente é trazer aprendizado, é trazer conteúdo que acrescente em sua vida, tá? Então esse é o momento onde a gente vai parar um pouquinho e vai agora enviar para todas as mamães o convite da nossa live para que a gente possa estar juntas aprendendo sobre a maternidade. Sabe que eu sempre falo que falar de filhos, falar de família, falar de pai, falar de mãe e falar de outros assuntos, algo que você gosta, que você vive, nunca é demais. E você vai estar sempre com o coração aberto para escutar pessoas e aprender com elas. Quanto mais a gente escuta, quanto mais eu leio sobre o assunto, quanto mais eu vivo na minha casa, quanto mais eu escuto pessoas, mais eu tenho a oportunidade de performar a minha vida. Tá joia? Então, Fernanda Pinheiro, bom dia, Fernanda. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, né? Então, Fernanda, Silvana, bom dia. Fábio. Então, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. O quanto que você pode aprender com essa história. O tema da live é a transformação de uma mãe. E eu sempre falo algo que eu aprendi com o Paulo Vieira, que ele diz: não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E quando a gente se intitula em qualquer área das nossas vidas, e agora a gente vai trazer para a maternidade, quando a gente se intitula, eu já sou uma boa mãe, eu já sou uma super mãe, minha casa já está tudo ok, a gente precisa realmente se policiar com as palavras e com as afirmações, porque a verdade e eu acredito muito nisso, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Você pode estar com um lar harmonioso, você pode estar cumprindo o seu papel de mãe, você que é homem, né? O Fábio que está aqui, eu acredito que ele seja pai. Sinaliza aí, Fábio. Você que é pai, eu sempre digo algo, não há nada tão bom. Por mais que hoje você perceba que você está cumprindo com o seu papel com maestria, você tem cumprido suas obrigações, seus deveres, você tem feito o que você entende que é perfeito na sua maternidade e na sua paternidade. Mas não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E hoje nós vamos conhecer a história da Andréia. Andréia hoje, que ela é ela é Master Coach, ela vai se apresentar, eu faço questão que ela se apresente. Mas Andréia é mãe. E eu tenho me conectado e vocês têm percebido que os nossos assuntos das nossas lives têm sido sempre sobre essa questão, a mãe, a gestora, a mulher que é mãe, mas que é empresária, mas também que é dona de casa, e como existe um prazer e um amor envolvido sobre essas questões. Sabe, quando a gente entende sobre esses assuntos, fica leve. Pai de uma menina de 12 anos e outra na barriga. Sim, agora eu já sei. Fábio é o pai da Bia, né? A nossa extraordinária Bia. Nós amamos Bia. Quem se conecta com Bia se apaixona por ela de primeira viagem, assim, né? Logo de cara. Gente, então assim, ó, sem mais demoras. Dilma, beijo pra você, meu amor. Eu quero que você, que é mãe, que é pai, que está aqui, eu quero que você se comprometa em transformar a vida de pelo menos mais 10 famílias. Chama aí 10 mães e 10 pais. Porque quando você escutar essa história, você vai dizer, uau, outras pessoas mereciam estar escutando também, estar aprendendo. Então, faz esse compromisso com você, seja agente de transformação, seja a família que transforma outras famílias junto comigo, tá joia? Eu vou convidar a Andréia aqui. Cadê, amiga? Cadê você? Deixa eu procurá-la. Andréia.
Vamos lá. Aguardando aqui a resposta. E hoje a internet tá uma bênção e vai ser assim a live toda, em nome de Jesus. A gente realmente precisa estar conectado e chama mais gente. Gente, vai mandando coraçãozinhos, vai mandando aviãozinhos aí. Porque eu aprendi muito com a história de Andréia e é por isso que eu trouxe ela hoje para compartilhar também com vocês, tá? Tô aguardando resposta, tá, amiga? Só aceitar o convite aí da transmissão. Já te mandei. Cadê? Deixa eu só, eu vou convidar novamente. Aqui. Vamos lá. Ó, cada coraçãozinhos azuis, amarelos, verdes, coloridos. Isso é muito bom, tá, gente? A gente que tá aqui é bem motivador quando a gente vê que as pessoas estão interagindo, estão gostando, estão convidando outras pessoas. Porque qual é o propósito? Eu sempre falo de propósito. Qual é o propósito de promover um evento como esse, uma live, esse momento? É um propósito a gente trazer para vocês algo que vai acrescentar na vida de vocês. E eu sempre falo que nós fomos feitos para transbordar na vida do outro. Então, essa corrente do bem que eu sempre falo, né, onde você está conectado com outras pessoas, unir propósito, unir conexões, unir conhecimento, isso é mágico. Isso é muito mágico. Voltei, ela está aqui dizendo voltei. Eu estou te chamando já, minha amiga. Já estou te chamando aqui, já te mandei aqui a solicitação, tá aqui, aguardando, Andréia. Vê aí direitinho se você está recebendo. Aqui para mim tá ok. Aê! Estou aqui caminhando dentro de casa para ver um lugar com sinal melhor, mas já estou me ajeitando aqui. Tá, fique à vontade, amiga. Vamos lá. Pronto, acho que agora vai. Pronto. Bom dia. Vou virar aqui por causa da claridade, não ficar pegando. E eu também estou aqui tentando. Hoje já mudei 3 vezes de local, e assim, aqui foi o máximo que eu consegui aqui, que não fica o reflexo da luz, que não fica. É, pois é, eu Tem toda uma tava. logística, mas tá ótima a sua imagem, tá? Tá ótimo. Boa? Então vamos lá. Esse cara de sono. André, antes de eu te convidar, eu acabei falando um pouco, né, sobre o poder da conexão, e quanto quando a gente para escutar outras pessoas, a gente também tem a oportunidade de aprender. E eu falei aqui para as pessoas que já estão conosco, o quanto que eu aprendi com tua vida. E esse tema da live, até comentei com eles, convida outras pessoas, manda realmente aviãozinho aí, porque essa corrente de conexões, existe propósito sobre elas de a gente transbordar o nosso conhecimento. E muitas pessoas, às vezes, só querem dar as boas notícias, né, Andréia? Isso. E hoje a gente vai trazer uma boa notícia que teve como base antes, não uma performance tão interessante de ser mãe. E essa transformação que o próprio tema da live fala, né? A transformação de uma mãe é para trazer possibilidades que não há nada tão bom que não possa ser melhorado. O Exatamente. quanto que a gente diz assim, eu sou uma ótima mãe, eu sou uma boa mãe, e às vezes precisa realmente repaginar. Às vezes é crença, e a nossa verdade, ela nunca vai ser absoluta, né? Sempre vai ter aí coisas que vão afetar sobre isso, e eu quero realmente que você fique à vontade, esse é o teu espaço. Então, você que é mãe, você que é pai, que já está aqui conosco, convida muitas pessoas, e eu quero que você, nesse momento, dedique essa hora de live para aprender com essa história dessa mulher incrível. E você que é mãe, que percebe que merece performar mais ainda no seu ambiente familiar, preste atenção, porque se teve jeito para a Andréia, teve jeito para você, né, Andréia? Se teve jeito para mim, teve jeito para você, ou seja, tá, todo mundo que está aberto a uma mudança, ela vai acontecer na sua vida. Então, vamos escutar os caminhos que a Andréia trilhou para fazer essa transformação. Como era a mãe antes, a mãe Andréia antes, e como foi a mãe Andréia, como está sendo a mãe Andréia hoje, e o que foi que aconteceu para que houvesse essa transformação. Andréia, com você, se apresente e fique à vontade. Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu vi que entrou algumas pessoas aqui, que eu acho, não sei se eu conheço, mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Gouveia. Eu também sou Master Coach, como a Glécia, mas eu tenho um foco voltado para a parte mais business, análise de perfil comportamental também que eu faço, atendo empresas, atendo individual, enfim. Só que nem sempre foi assim, né? Eu trabalhei durante muitos anos na iniciativa privada. Na verdade, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área comercial, trabalhando em grandes empresas, fazendo gestão de equipes. E o mais engraçado disso tudo é que ser mãe
devia vir com manual, não é verdade? Porque assim, quando eu vi que você falou numa live, Gleice, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Só que a mãe não vem com Isso. manual de instruções. Não vem. Então, é um desafio muito grande e até hoje E o filho continua. também não vem, né, André? Imagine aí, Exatamente. dois mundos que vão ter que se conhecer e sobreviver, né? Viver e sobreviver. Exatamente, exatamente. E não vem. Então, vamos lá. Só voltando aqui, que eu acabei entrando no assunto de mãe, mas me passei. Quando eu comecei a minha trajetória como mãe, sem manual de instruções, eu tinha 18 anos. Então, eu engravidei muito cedo. Eu tenho uma filha de 26 anos. Eu sou avó, inclusive. Não, não parece, né? Não parece. Não parece, mas assim, eu já sou avó, meu neto tá com 1 mês e meio, mais ou menos. E eu tive filho muito cedo. E eu me lembro que eu ainda estava no terceiro ano, quando eu engravidei, terceiro ano colegial, naquela época, hoje eu já nem lembro, já mudou tanto, né? Então, assim, na época era terceiro ano colegial. E no finalzinho do terceiro ano eu fiquei grávida. Eu não contei para os meus pais, porque no início eu tive muito medo. E a família do pai da minha filha mais velha sugeriu que tirasse, né? Essa foi a primeira comunicação que teve, a verdade. Então, eu estou contando o início da história para vocês entenderem como foi o decorrer. Então, assim, a primeira comunicação... E antigamente eu não tinha consciência disso, né, Glécia? Nós não tínhamos consciência disso. Da comunicação já no ventre materno. Então, a primeira comunicação foi tira. E eu cheguei aí no médico para poder tirar. E no momento que eu estive no médico, eu chorei muito e ele percebeu que eu não queria aquilo. Não era a minha vontade, mas eu estava com a mãe do pai na ocasião. E ele disse que para tirar tinha que ter autorização dos meus pais. Porque eu tinha 18 anos e eu era menor de 21. Se isso de fato era verdade ou não, eu não sei. Ou se foi uma forma que ele encontrou de tipo assim, só vai seu pai e a mãe dela autorizar, sabe? E graças a Deus eu não tirei. Então eu voltei para casa. A mãe do pai fez assim: você vai ter que contar agora para sua mãe, vamos para sua casa. Eu fui para casa, contei para os meus pais. E foi assim, foi uma. Tipo assim, o mundo caiu. Porque minha mãe e meu pai, nós somos cinco. São cinco, eu tenho 4 irmãos, são 4 mulheres e um homem, são 5 filhos. E eu grávida aos 18 anos. Terminando o terceiro ano para fazer vestibular. E minha mãe fez assim: onde comem 7, comem 8. Então, nós vamos criar. Então, ela tomou para ela a criação da minha filha mais velha e fez: nós vamos criar. E eu continuei morando na casa dos meus pais. A gente morava numa casa de 2 andares. Então, na parte de baixo, ela montou toda a estrutura para que eu pudesse ficar com a Ayla lá. E minha gestação inteira foi uma tristeza muito grande. Diferente do que quem estava aqui na live de Ayla, que é minha filha, foi completamente o contrário. E hoje eu entendo repetição de padrão e repelir padrão. Ela repelia um padrão meu. Então, tudo que eu passei, ela sentiu quando estava dentro da barriga, todo o sofrimento, todo o desespero, aquela ansiedade de ser mãe de primeira viagem, mãe solteira e mãe aos 18 anos. Então, assim, foi um misto de muitas coisas naquele momento de vida, naquele momento que eu vivi. E o tempo foi passando, eu perdi no vestibular, eu queria fazer direito, essa foi a minha primeira opção da faculdade, só tinha Católico Federal, então eu perdi nas duas, passei mal nas duas provas, saí da sala para vomitar, foi uma loucura. E depois disso, ela nasceu em junho de 93 e eu fui trabalhar numa escola de uma amiga de minha mãe, porque minha mãe fez assim: vai trabalhar, porque você agora vai ter que sustentar um filho. Então, imagina, eu fui trabalhar numa escola grávida, e era menino gritando de um lado, e eu grávida do outro, aquele desespero, uma confusão na minha vida. E quando ela nasceu em junho, passou outubro, se eu não me engano, foi a inscrição para o vestibular, e eu tomei a decisão de fazer pedagogia. Eu disse assim: ó, eu vou me inscrever num vestibular que eu achava que era um vestibular fácil de se passar. Eu disse assim: eu vou fazer pedagogia. Eu não estava estudando nada mesmo, mas na minha cabeça eu achava que era fácil. Eu tinha trabalhado na escola, a coordenadora disse: você tem jeito com criança. Imagina, eu tinha vontade de matar os meninos tudo naquela época, né? Ela olhava pra minha cara e dizia que eu tinha jeito com criança. Eu disse: eu quero matar essa peste, que era assim que eu me referia, a comunicação totalmente errada. Mas na minha cabeça eu digo assim: eu vou ser diretora de escola, qualquer coisa aqui serve.
mas no fundo, eu queria dar um orgulho para meu pai. Porque meu pai e minha mãe, eles tinham uma decepção muito grande pelo fato de eu ter engravidado dentro de casa, não ter casado e ter ficado grávida dentro de casa. E assim foi. Eu fiz vestibular, passei em pedagogia, comecei a cursar. O meu sonho de fazer direito, ele foi esquecido. Todos os anos eu dizia, vou fazer vestibular para direito. Mas como é que faz com o filho dentro de casa, tendo que trabalhar para sustentar? Então, assim, eu passei por vários desafios na minha vida. E a opção que, na verdade, naquela época eu não entendia de autorresponsabilidade, eu não entendia de repelir, repetir padrão, eu não entendia de comunicação, eu não entendia nada disso. Então, eu vivia, que é o que eu sempre faço quando eu falo, quando eu faço as minhas lives ou quando eu estou dando palestra, é a vida do Zeca Pagodinho, sabe, Glécia? Deixa a vida me levar. Eu Deixar vivia a vida me assim. levar. Eu vivia no oba-oba, com os amigos. Eu tive uma infância muito reprimida, onde meus pais são do interior, não fizeram faculdade, porque meu pai com 5 filhos passava em vestibular, começava a cursar, mas tinha que trabalhar, era aquela vida louca, então não conseguia. E eu, quando nós fomos morar em Vilas do Atlântico, na época, eu tive uma liberdade, que eu achava que era uma liberdade, que é um condomínio de casas, diferente de quando eu morava em Salvador. Então eu me sentia livre. E aí eu comecei a fazer coisas numa adolescência que se eu tivesse presa de repente dentro de um apartamento eu não faria. E muitas vezes coisas escondidas. Então hoje eu busco ter uma comunicação com minhas filhas completamente diferente do que era no que eu tive, até para que elas não façam o que eu fiz, sabe? Então, Isso. graças a Deus, assim, a mais velha não fez o que eu fiz, a mais velha engravidou com 26 anos, ela quis a gravidez, foi uma decisão dela. Ela foi morar junto com o marido e os dois tomaram a decisão por si só de terem um filho, diferente de mim. Sim, então, voltando, né? Aí, na época, eu passei no vestibular e eu fiz a pedagogia, passei na faculdade e sempre naquela de trabalhar e estudar. Ou seja, não fui mãe. Eu deixei a Ayla com minha mãe. Então, quem criou praticamente até os acho que 6 anos, a Ayla foi minha mãe, foram os meus pais. Porque eu morando em Vilas do Atlântico, para quem não conhece, fica a quase 30 quilômetros aqui de Salvador. E a minha faculdade era no Vale do Canela. Ou seja, eu atravessava a cidade. Eu acordava às 4h30 da manhã para sair de casa às 5h20, mais ou menos, era a hora que eu saía de casa, para pegar um ônibus que atravessava a cidade. Minha aula começava às 7, eu nunca chegava às 7 horas da manhã, eu só chegava às 7h30, chegava atrasada. Tinha que pedir à professora, pelo amor de Deus, para não me dar falta. Enfim, foram assim 4 anos e meio de muitos desafios entre fazer faculdade, trabalhar e cuidar de filho que eu não cuidava. Eu trabalhava no turno da tarde, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava no turno da tarde. E engraçado que assim, eu fazia UFBA, e a UFBA ela não tinha os horários certos, os horários eram todos loucos, né? Alternados. Mas eu ficava trabalhando e estudando. E terminava muito tarde. Então, meu pai muitas vezes tinha que me esperar no trabalho para ir para o shopping, que antigamente era o shopping Guatemi, hoje o shopping da Bahia, porque eu vinha do Vale do Canela e meu pai me pegava, que não tinha ônibus para voltar para casa. Os ônibus para Vilas, eles tinham um determinado horário, entendeu? Então não tinha ônibus para voltar. Era um negócio de louco. Enfim, mas assim, foram 4 anos e meio nessa luta, né? Consegui concluir a faculdade, graças a Deus, eu consegui terminar a faculdade, mas nunca exerci, porque o meu foco sempre foi trabalho. A vida inteira sempre foi trabalho, porque na minha cabeça eu entendia que eu precisava trabalhar para dar o melhor para minha filha. Eu precisava trabalhar porque eu tinha que dar para ela o que meus pais não me deram. Era isso que eu André, pensava. eu vou pedir só uma pausa nessa fala, que é muito interessante quando você fala isso. E eu posso contar para você, e você sabe um pouco da minha história, mas 90% das mães que eu trabalho, que eu faço trabalho, essa é a maior crença que elas têm. Eu trabalho para dar o melhor aos meus filhos. E aí, hoje, eu pergunto a elas, né, o que de fato é o melhor para os seus filhos. Exatamente. E eu também teve períodos na minha vida que eu vivi o que você viveu, né? Correr atrás de algo para dar o futuro do meu filho e o presente. Qual é a qualidade do presente do meu filho?
E sempre vai ser futuro, né? Porque se você não vive o presente, você vai estar sempre focada no futuro, o presente vai ficar sem memórias, né? E aí, continue, Exatamente. amiga, mas foi só um... Pronto. Como isso é comum na vida de um pai e de uma mãe que não tem o entendimento do que é criar memórias positivas na mente de uma criança, Exatamente. do que é se importar com a criança hoje, né? O que é que ela quer hoje, o que é que ela precisa hoje, o que é mais importante para ela crescer feliz e forte emocionalmente. Mas Exatamente. continue. Então, vamos lá. Então, só que assim, na época eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Então, assim, o motivo é até a transformação de uma mãe, porque de fato, realmente aconteceu uma transformação muito grande na minha vida e foi muito rápido. O melhor disso tudo é que, assim, lógico, eu não recuperei o tempo perdido, porque o tempo, quando ele passa, é isso aqui que a gente está vivendo. Quem não assistiu essa live perdeu. Vai ficar gravado, ok, tem 24 horas, mas assim, perdeu de escutar um conteúdo que pode também ajudar a transformar a vida, que é o nosso papel, né, amiga? Isso Nós mesmo. estamos aqui, na É. verdade, a gente não transforma a vida de ninguém, eu digo isso o tempo inteiro. Então, Você precisa ter autorresponsabilidade, você precisa tomar a decisão de transformar a sua vida. E foi essa exatamente. decisão que eu tomei o ano passado, mas eu vou chegar lá. Só voltando. Então, na época, eu não entendia, eu queria dar o melhor, dar. Porque eu queria dar o que eu não tive. Eu me lembro que na época de escola, quando eu fui morar em Vilas do Atlântico, meu pai fez um sacrifício muito grande. Porque meus pais venderam um apartamento, venderam a linha de telefone, que naquela época valia muito, né? Venderam um terreno que eles tinham para construir a casa de Vilas do Atlântico. Como o terreno ele era em declive, o que foi que aconteceu? Construiu metade da casa, porque o dinheiro acabou. Então, eu morava num barraco. Então, assim, para os meus colegas da escola, eu não tinha casa. E eu estudava numa escola cara, que meu pai parou tudo na vida dele. O trabalho era para pagar a escola, 5 filhos. Pense aí, amiga. Você tem dois meninos em Isso. escola. É bem desafiador. E assim, você morou muito tempo no interior, era um custo de vida. Aqui na capital o custo é outro. Vilas do Atlântico, Totalmente. naquela época que as coisas eram mais difíceis, era outro custo. Então, assim, a vida de meu pai era para trabalhar e pagar a escola de menino. E aí ele parou a construção da casa. E eu tinha muita vergonha. Porque as pessoas, quando chegavam lá em casa, os meus coleguinhas, que às vezes iam para brincar ou para fazer trabalho, eu não via a casa, havia um barraco. Porque a casa era na parte de baixo, tinha um terreno aqui em cima e aqui em cima tinha um barraco. Mas nós morávamos embaixo, tinha quarto, cozinha, tinha tudo, mas era um barraco, no meu entendimento de criança. E foi muito difícil naquela época para meu pai criar toda essa estrutura. Mas nós sobrevivemos, todos formados, são 5 filhos, todos formados, todos fizeram UFBA, são 3 arquitetos, um engenheiro civil, eu pedagoga, eu tenho MBA em marketing, sou master coach. E naquela época, o que é que meu pai dava? Que eu não entendia e hoje eu entendo. Amor. Do jeito dele, meus pais nos davam amor. E é por isso que todos nós vencemos na vida. É por isso que todos nós nos tornamos quem nos tornamos. Mas eu não entendia. Eu não entendia. Então, a minha vida inteira foi assim, correndo igual uma louca, desesperada. E coloquei a Ayla na melhor escola de Salvador. Eu me casei com o pai da minha mais nova, que tem 12 anos hoje. Quando eu me casei com o Fábio, a Ayla tinha acho que 6 anos, se eu não me engano. 6 anos. Nós casamos, eu vim morar em Salvador. E botei ela na escola maravilhosa, porque eu disse assim, não, ela tem que ter amigos, influentes, na minha cabeça, né? Tudo Andréia é disfuncional. Tem que ter amigos Meu Deus. influentes, tem que estudar na melhor escola e tal, aquela coisa toda. Tem que ir pra Disney. 15 anos ela foi pra Disney, no dia do aniversário dela, ela tava dentro. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Nunca tinha saído do Brasil. Eu juntei o dinheiro o ano inteiro, aquele sacrifício assim, sabe? O tio Fábio, que é o tio do meu ex-marido, do pai de Beatriz, também chama Fábio, deu também uma parte do valor. Foi aquela comoção para a Ayla ir para os Estados Unidos. E foi. 15 anos. Beleza, passou 15, passou 16, com 16 anos, acho que entre os 16 e os 17. Aí começou aquela fase da adolescência, né? Que começa por volta dos 12, eu tô vivendo isso um pouquinho. Já começa os hormônios a serem alterados. Até os 16, o que foi que aconteceu? Droga. Começou a fumar maconha. Não tinha mãe, a mãe não participava de nada da vida escolar. Eu só vivia viajando a trabalho, trabalhava muito, viajava muito, trabalhava Dava escola boa, mas não participava, né, amiga? melhor escola, viajou para fora do Brasil e queria tênis, era tênis, queria mochila, era mochila. A gente buscava dar presentes.
E hoje eu entendo, eu dava presentes para suprir uma carência afetiva que eu não dava, que era o amor, que era o principal disso tudo. E eu lembro que, assim, até pouco tempo, minhas irmãs também falavam assim, ah, ela sempre teve tudo. Ah, ela sempre teve tudo que a gente não teve. E, no entanto, vive nessa vida, fuma maconha, sempre repreendendo. Pra você tem uma ideia, Glécia? A Ayla foi com 23, 24. Acho que uns 24 anos. Tem uns 2 anos isso. 23 para 24 anos. Ela passou na Federal, fazia enfermagem na Federal, a faculdade entrou em greve. Ela inventou que ela queria ir para a Colômbia, porque ela queria falar espanhol. Falava inglês, estudou no Aquibeu, melhor escola de inglês, falava inglês. Foi para os Estados Unidos depois com minha irmã. E inventou que queria falar espanhol. Foi para a Colômbia para fazer tipo um intercâmbio pela faculdade. Passou quase um ano na Colômbia. Ficou lá, não voltou mais. E minha mãe ficava, às vezes, desesperada e me ligava. Eu dizia assim, ah, minha mãe, a gente cria filho pro mundo. É isso mesmo. Quantas vezes eu falei filha de chocadeira, chamava de Alice no País das Maravilhas, que vivia assim. Ou seja, olha que comunicação totalmente errada e disfuncional que eu empreguei a vida inteira. Gente, isso foi coisa de infância até um ano atrás. Até um ano atrás eu tinha essa comunicação com ela. E quando foi que, na verdade, tudo começou? Em 2018, eu estava trabalhando numa grande empresa, ganhava muito bem, vivia também nesse processo de viajar. Já, assim, aí só voltando um pouquinho, Beatriz veio depois, eu me casei. Quando eu me casei, eu tirei ela de dentro da casa de meus pais, fui morar num apartamento com o Fábio. Fiquei 8 anos casada, até engravidada, mais nova. Beatriz veio e a comunicação continuou. Porque, como eu falei para vocês, mãe não vem com manual de instrução. Eu não tinha manual de instrução e criei a Ayla disfuncional e comecei também a criar a Beatriz de uma maneira disfuncional. Porque era jogado na mão de babá, eu tinha 2 empregadas, tinha uma babá que era exclusiva para Beatriz. Beatriz sempre foi muito danada e eu também não sabia. Hoje, entendendo de perfil comportamental, eu entendo. Beatriz era muito danada. Beatriz tem uma linguagem de amor que é toque físico. Isso a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas assim, ela precisa estar o tempo inteiro agarrada. Ela tem aquela coisa de estar grudada, sabe? É a linguagem de amor dela. E eu repelia. E eu dizia assim, ó, Bia, eu tô com calor, para. Hoje eu me vejo muitas vezes me policiando também em repelir. Confesso que é um desafio muito grande. Estou mostrando aqui a minha vulnerabilidade, porque é realmente extremamente desafiador. Salvador é uma cidade muito quente. Tem horas que, não é? A gente fica assim, às vezes, desesperado. Já, meu Deus, que calor, agoniado. E aí ela vem, quer ficar agarrada. Enfim. E é importante a gente entender a linguagem de amor do nosso filho para poder manter essa relação com ele. Mas, voltando. Então, eu passei por... casei, veio Beatriz, comunicação disfuncional, trabalhando, viajando. Outro dia eu parei para me dar conta de quantos dias das mães eu estive ausente na escola. Eu não ia. Quem era Fábio? Eu fui uma vez para um jogo na escola de Beatriz. Quando eu cheguei lá, Fábio conhecia todos os pais, todas as mães. Eu não conhecia ninguém. Eu interajo muito pouco, às vezes, no grupo das mães da escola, porque eu não conheço ninguém. Eu não conheço a mãe. Eu conheço uma ou outra, assim, de gato pingado. E são mães que acompanham minha filha desde o início. Beatriz tem vários coleguinhas que estão com ela desde os 6 anos. Ou seja, já tem 6 anos juntos aí nessa caminhada, porque tá na mesma escola. A mesma turminha, né, Andréia? A mesma turminha, e eu não tenho... Todas as mães se conhecem, são amigas. E eu fico assim, ó, sabe? Voando. Enfim. E aí, amiga, pra você ter uma ideia, eu uma vez tirei férias no mês de maio e eu tinha um sonho de estudar inglês fora do Brasil. Queria fazer um curso e nessa época eu já podia bancar. Tirei férias em maio e viajei para o Canadá. Passei 20 dias no Canadá. Dia das Mães, eu não estava com minha filha. A comunicação ela era tão louca que eu não conseguia nem programar. Era tudo no subconsciente, sabe? Eu programava as coisas sem pensar. Quando eu me dei conta, eu já estava no Canadá e Ayla foi para a festa do Dia das Mães. Eu acho que a avó dela também foi. E o pai ia. Olha que negócio doido. Eu vi que o Fábio tinha entrado mais cedo, não sei se ele ainda tá aí, mas assim, Fábio que ia para Dia das Mães. Vai ser que a menina não tinha mãe e a mãe existia. Pensa aí, que maluquice. Mas enfim. E
isso foi me trazendo vários sofrimentos e eu não conseguia entender. Eu lembro que os poucos dias... E eu não gostava de ir pro Dia das Mães. E os por quê? Os poucos dias das mães que eu ia, eu me desabava de chorar. Mas era o quê? Era o sentimento de culpa que estava dentro de mim e eu não conseguia entender. Então, assim, Oi, Fábio, tô aqui. minha filha era um desespero. Na hora que Fábio, entrava, você foi um, um suporte tanto, hein? minha irmã, na hora que ó, qualquer coisa que tinha na escola, que entrava a Beatriz no palco, era aquele chororô que eu ficava assim, eu olhava para um lado, olhava, eu não via mãe nenhuma chorando, só eu, a maluca a disfuncional, me acabando de chorar. E hoje eu entendo isso tudo. Então, quando foi em 2018, eu trabalhava numa grande empresa, eu cuidava da Bahia até Manaus, eu tinha 21 executivos de venda abaixo de mim. Era uma área muito, uma extensão geográfica muito grande. Eu não sabia onde eu estava. Eu me comunicava com Beatriz assim, ela fazia oi mãe, aí ela mandava aquele emoji do a mulher no computador e um aviãozinho. Tá onde? Porque eu não sabia Uau. onde estava. Quando ela ficava, eu me divorciei. Ela tinha 1 ano e meio quando eu me separei e foi uma outra fase extremamente desafiadora também da minha vida, porque criei entre aspas, né, sem o suporte do pai presente durante o dia a dia. E aí, e quando eu viajava, ele ficava, ele assim, hoje eu tenho uma relação com ele muito boa, ele cuidava dela quando eu viajava, sempre cuida, os finais de semana ela fica com ele. Mas olha o que acontecia. Fábio pegava a Beatriz na sexta-feira, eu estava chegando de viagem. Aí passava o final de semana com ela. Eu viajava segunda-feira, às vezes eu passava a semana inteira fora, juntava um final de semana, que era o final de semana dele novamente, eu não via minha filha. Então, tipo assim, Uau. é o contrário. Eu viajava na segunda, passava a semana toda viajando. O Fábio pegava ela sexta, eu voltava a sexta, não via. Então, eu ficava de segunda até a outra semana sem ver. Eram 15 dias sem ver minha filha. Por 15 conta dessa... dias, isso. 15 dias, eu ficava 15 dias sem ver. Eu não via, não via. Entendeu? E a gente não tinha muito costume dessa coisa de vídeo. Não se usava muito vídeo. Eu tô falando isso de, sei lá, 10, 8, 10, 7 anos. 7, 8 anos atrás, entendeu? E até 2 anos atrás também não tinha muito essa coisa de falar por vídeo. Era mais realmente por telefone. Ó, o Fábio falando, eu tô aqui. Tô vendo Tô ele dizendo aqui. aqui, tô aqui. Então, assim, aí o que foi que aconteceu? Em 2018, eu estava num momento de ascensão, assim, na minha carreira profissional. Eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo, mas que atende o Brasil inteiro, cuidando de 21 executivos. E fui demitida. Nesse momento que eu fui demitida, meu mundo desabou, sabe? Abriu um buraco assim e eu não sabia o que fazer. E eu, nessa época, eu já orava sem saber o que era orar. Eu não rezava. Eu achava que eu rezava, mas na verdade eu orava. Já Porque, era gente, oração. já era oração e eu não sabia. Eu só descobri a oração depois que eu entrei no evangelho, que eu me converti. Foi aí que eu vim entender o que era o fato, a oração, o poder da oração, a fé, que até então eu desconhecia. Mas o que é que eu fazia, na verdade? Quantas vezes eu ajoelhei nos pés da cama e falava com Deus e conversava e dizia assim, meu Deus, por que tanto sofrimento? O que é que está acontecendo? Me mostre uma luz, me mostre um caminho, me dê um sinal do que eu posso Isso. fazer, porque eu não aguento mais. Era um sofrimento assim que não tinha mais fim. E aí, num desses momentos de oração, eu terminei e peguei o celular e comecei a passar. Passando, olhando o Instagram. Nessa época eu só via a vida dos outros, só via merda, desculpa o termo, né? Ficava olhando a vida dos outros, ficava vendo coisas que não me agregavam valor nenhum. Não lia absolutamente nada, não estudava nada, só fazia reclamar e sofrer. Eram as duas coisas que faziam parte da minha vida. E aí eu vi um post de uma palestra do Poder da Ação da Febracis Bahia, que é a instituição de coach, a qual nós nos conhecemos lá e nos formamos lá. Isso. E eu vi esse post de uma palestra gratuita e eu fiz, eu vou para esse negócio. Aí aconteceu um problema no dia que eu marquei, até me inscrevi, não consegui, não foi. E continuava, e todos os dias assim, sempre orando, orando. Aí passou mais uma semana, uma amiga minha me chamou, amiga, aquela palestra que você me falou vai ter, vamos? Eu fiz, vamos. E hoje eu acho engraçado, Gleicia, que assim, as pessoas oram, pedem a Deus que dê um sinal. Aí Deus dá. Aí a pessoa não vê.
porque não está com a mente nem com o coração aberto para receber a palavra de Deus. E assim, Exatamente. Deus me deu um sinal, que era a palestra O Poder da Ação. Eu não fui, porque existem, para quem acredita em diabo, porque eu antigamente não acreditava, mas assim, seja o diabo, a energia negativa, a sua religião, o que você crê, Sim. ou quem não crê em Deus, enfim, eu não tô aqui para falar de religião, essa não é a intenção, mas assim, eu tinha uma crença naquela época muito forte que Deus existia, mas eu não acreditava em diabo. O que eu acreditava é que existiam energias negativas que me impediam de fazer as coisas. E aí veio de novo a mensagem, né? E hoje eu entendo que foi um segundo chamado de Deus, que ele me chamou a primeira vez, eu não fui. E no segundo, eu fui. Porque todos os momentos que eu pedi por ele, ele me atendeu. A diferença é Uau. que eu não enxergava, eu não via. Nem isso eu conseguia ver. Eu pedia ajuda a Deus, ele me dava, mas eu não via. Mas assim, ele não desistiu de mim, porque ele não desiste de ninguém, graças a Não, Deus. Toda a verdade. honra e toda a glória é dele. E aí ele mandou de novo a mensagem através de uma amiga. Amiga, vamos! Eu disse, vamos. E a gente foi. E foi aí que tudo começou a mudar. Foi aí que, quando a gente fez a primeira ferramenta lá, que é o Mais, que nós fazemos num processo de coaching, eu fiz, meu Deus do céu. Que aí começa pelo pilar espiritual e vai rodando na espiritual, parentes, conjugal, filhos. Menina, a roda da vida era uma estrela, né? Era um assim, tudo e quase tudo concentrado Não ali. rodava. Não rodava de jeito nenhum, entre 0, 1, 2. Então, para quem tá aqui e não tá entendendo o que eu tô falando, o Mais, gente, é uma ferramenta do coach, que é um mapa de avaliação sistêmico, onde nós damos nota para os nossos pilares. Então, o coach, ele te conduz em Isso. perguntas e você vai dando notas. Então, quando perguntou no seu pilar, filhos, como é que tá o tempo de qualidade, a comunhão com seus Uau. filhos? Você dedica tempo para eles? Quando você está você está com eles ou você está fazendo outra coisa? E eu dizia assim, meu Deus. Aí aquela coisa que você começou no início falando que eu peguei. Nós achamos que somos boas mães. E eu achava que eu era uma boa mãe, porque na minha cabeça eu tinha que dar, mas era dar coisas e não amor. Quando eu parei, tempo de qualidade, eu dizia assim, o que é isso? Tempo de qualidade? Mas eu tenho tempo de Não qualidade com tinha minha memória filha. nenhuma, poucas memórias de tempo de qualidade, Não Andréa. tinha. Você é o tempo que você Uau. brinca. Qual é o tempo que você tem para brincar com seu filho, para estar ali com ele, para perguntar do dia dele, como foi? E eu fiz, meu Deus. E eu já tava, tipo assim, eu como mãe, eu já tava no 10, né? A minha nota como mãe era 10. Aí eu 9. Cada pergunta que Dulce fazia era 9, 8, 7, 6. Eu digo, gente, eu não tenho tempo de qualidade com minha filha. Porque o que eu achava que era tempo de qualidade, eu tava, ó, no celular. Ou Celular. trabalhando, ou vendo a vida dos outros. Enquanto ela estava na televisão, estava fazendo outras coisas. E depois de muito tempo, eu a viciei em celular. Então, hoje eu digo para vocês, pais e mães, os filhos de vocês estão grudados em celular porque vocês viciaram. Assim, eu tô aqui para falar porque eu digo, eu fiz Isso. isso. E todos, o que que a gente. Amiga, eu canso de ver, você tá num restaurante, tem um bebê, nego enfia um celular na cara do menino, para o menino ficar quieto enquanto vai comer ou vai. Sabe? Assim, Afinal de contas, eu não quero ser perturbado. Afinal de exato, contas, eu preciso conversar com amigos que estão na mesa comigo. Então, botar um exatamente, celular na frente de uma criança para que ela se interta, né? Se exatamente. distraia, é muito cômodo para quem? Para o pai. Exatamente. Eu não vou dizer assim, ah, não vai fazer, lógico, tem programas educativos, tem coisas que são bacanas que Sim. desenvolvem o cognitivo da criança, beleza, mas não dá para o menino ficar 24 horas enfiado com a cara no celular. Aí depois o menino tem TDAH, tem Total. autismo, tem uma série de doenças, ah, é genético, ah, é isso. Mas assim, o que é que faltou? O amor. A ausência de pai e mãe, né? Muitas vezes, né? Exatamente. Na A maioria das ausência de pai vezes e é mãe. isso. A Exatamente. ausência de pai e mãe. E aí, enfim, então eu fui para essa palestra e aí eu comecei a entender e o mais, gente, que a roda da vida é importante que equilibre todos os pilares. Não, o que que aconteceu no meu pilar profissional? Tava lá em alta, financeiro alto, porque eu ganhava bem, eu ganhava premiação, eu achava que eu era feliz, porque eu tinha um cargo, né? Eu me Era sentia. reconhecida profissionalmente, né, Andréia? Exato. Eu vivi a pirâmide invertida, que eu até falei ontem na minha live, que é o ser, o ter e o fazer. Então, a nossa base, o que é o forte, a nossa identidade, quem eu sou,
para depois eu fazer e depois eu ter. Então eu vivia no ter. Eu tinha que ter dinheiro para comprar um carro bom, eu tinha que ter dinheiro para viajar, dinheiro para dar. Então a minha pirâmide era completamente invertida. E aí foi aí que toda a transformação começou. Eu fui para um curso, o maior curso de inteligência emocional, que é o Método CIS, do Paulo Vieira. Fiz o curso. O primeiro dia que eu botei o pé lá, eu comecei a chorar. Saí de lá, eu chorei todos os dias. Eu disse assim, meu Deus, eu não tenho mais lágrima para chorar. Porque era cada porrada. Tipo assim, é um tapa de um lado, aí eu virava para bater do outro. Então, me porrada de um lado, porrada do outro. E aí, amiga, todas as minhas fichas de todos os pilares caíram. Os pilares do mais. Uau. Da roda da vida. E foi aí que, de fato, eu vim entender que eu estava completamente disfuncional. Tomei a decisão, volto a dizer, decisão. As pessoas acham, às vezes, que um processo de coach é caro, que um curso de formação é caro e falam muito em valor. Mas qual é o preço que você está pagando? Porque eu paguei. Eu paguei um preço de ter uma filha nas drogas. Eu paguei o preço de não ver a infância da minha filha mais nova, porque esse preço eu já paguei, já tá lá. Eu não vou voltar mais esse tempo que eu perdi. Já perdi. Eu perdi o 0 até os 10 anos de Beatriz. Eu perdi do 0 até os 24 de Ayla. Perdi. Não vai voltar. Mas qual é E o nós, como profissionais, né, André? Você falou de valor. Nós, como profissionais, é a pergunta que a gente mais tem na nossa sala de atendimento, né? As pessoas vêm com demandas emocionais muito grandes, com fraturas emocionais muito grandes, com vácuo de memória muito grande do que é ser pai, do que é ser mãe. No teu caso, né, de executivos de business, de empresas que estão aí sem resultado ou performando em uma velocidade menor. Exatamente. E a consciência que nós temos que ter agora como pai e como mãe, né, nós que estamos aqui na live, vocês pais e mães que estão na live, a maior consciência é trazer que não é, tem coisas que tem preço e tem coisas que têm valor. Exatamente. Então, não se coloca preço no que tem valor. São totalmente diferentes. Eu vou fazer Né? uma Então, quando você pergunta. diz assim, quanto é para isso? Tá? O quanto que você já pagou? Pois é. O E quanto que você já pagou e que não volta atrás? eu Memórias que foram. Eu atendi uma mãe outro dia, na verdade o processo dela é business, ela tem uma empresa e quer crescer, enfim. E aí, na hora que a gente foi fazer a ordenação de valores, ela colocou a filha dela como o valor mais importante da vida dela. E aí, quando a gente puxou o estado atual, em que classificação está sua filha hoje? E aí eu fui fazendo as perguntas, como eu falei, né? O tempo de qualidade, essa coisa toda. Ela botou, acho que em terceiro ou quarto lugar. Aí eu fiz assim, amiga. Então, assim, o que que adianta? Tanto dinheiro, sucesso profissional e o filho, que para ela é o valor mais importante, está sendo perdido. Quanto é que vale E isso? como Aí, isso é sutil, né, Andréa, na é vida das pessoas? Como é sutil? sutil. Porque família, meu filho, eu falo assim, né? Meu filho, aí eu amo, é o meu maior tesouro. Sim. Não tem amor sem igual. Toda mãe fala assim dos filhos. Meu Deus, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A maioria das mães falam isso. Muitas mães falam assim. Falam. É a melhor coisa, é um amor que eu não consigo nem explicar, mas o quanto que esse amor que você sente, a sua criança está sentindo. Será que Exatamente. você está comunicando isso para ela? Será que ela está sentindo esse amor? E o quanto que você tem feito ações correspondentes ao amor que você diz que tem pela sua criança? E esse exemplo cai Exatamente. justamente nessa fala que eu sempre dou também nos treinamentos. Exatamente. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu quero comprar a sua filha, você me vende? Ela tá maluca? Eu quero comprar, você me vende? Aí ela fez assim, claro. Eu fiz assim, eu vou pagar $1 trilhão na sua filha. Ela, Andréa, não tem preço. Eu fiz assim, então, o quanto você tem sido mãe para ela? Sabe? E são Uau. justamente essas memórias que você colocou aí, que você fala. Não, não existe, você não está construindo memórias na vida daquela criança. E aí aí eu mergulhei no coach, o que foi que aconteceu? Eu me apaixonei, porque, assim, eu tenho uma necessidade, sabe, dentro de mim, de colocar isso para fora que eu tô expondo aqui para você. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Quando eu comecei nesse processo de transição de carreira, que eu saí da iniciativa privada, hoje eu só trabalho com isso, eu me vi num dos cursos da Febracis, eu entendi que eu precisava pedir perdão a Ayla, e eu voltei para casa e pedi perdão a ela. E esse dia foi um dos dias assim mais emocionantes das nossas vidas. Eu creio que na dela também, porque ela me abraçava, que ela não conseguia me soltar, sabe? Ela ficou assim grudada comigo e eu tentando soltar, não conseguia. Ela falou assim: "Mãe, você não sabe como eu esperei por esse dia." Né? Uau, amiga. Que ganho maravilhoso. Você não tem noção. Eu falei assim: "Agora sim eu tenho a minha filha de volta."
E ela fez também o método CIS e ela tomou a decisão de parar de fumar maconha. Então ela parou por completo. Uma história de vida que podia ter ido da maconha para cocaína ou para qualquer outra droga foi interrompida ali com o perdão. E aí eu digo o seguinte, eu sempre falo, eu falo isso para os meus coaches, para os meus amigos, eu digo, gente, o perdão liberta você. Quando o outro aceita o perdão, liberta o outro, porque a gente não pode mandar na vida do outro. Tem pessoas, às vezes, que você pede um perdão e a pessoa não te perdoa, até fala, te perdoei, mas não te perdoa. Então, assim, o perdão, ele é libertador. E eu fiz a mesma coisa com Beatriz. E Beatriz disse a mim que não sabia se conseguia me perdoar. Pense aí. Uau! E aí passou um tempo e um dia ela veio até a mim e ela disse, mamãe, eu te perdoo. E foi assim, super emocionante, porque eu já estava nessa caminhada e Beatriz é uma criança de 12 anos. Mas eu entendi que eu precisava ter essa conversa com ela, sabe, amiga? Eu não podia deixar isso passar. Só que na minha mente, gente, não é fácil, é extremamente desafiador. Foi uma André, eu tive clientes que fez, eu indiquei, eu levei a consciência que ela precisava ter esse momento de perdão, de dizer o quanto que falhou na maternidade, o quanto, mas isso é sem culpa, porque nenhuma mãe falha e erra querendo errar. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu implanto nos meus treinamentos para pais é você não errou querendo errar. Porque quando uma mãe tem sentimento de culpa, ela paralisa. E ela vai ficar naquele sentimento, ela não vai ter ação, ela vai se achar a pior pessoa do mundo. E o processo de coaching, o serviço de inteligência emocional que a gente faz para os pais, não é para trazer isso para os pais. É para libertar, é para dizer assim, ó, você pode acabar com essa história hoje e começar uma nova história. Exato. E aí, para se encerrar um ciclo e começar outro, o perdão é algo essencial. Exatamente. Porque você está reconhecendo algo que era para ter feito e não fez, mas que também está ali dizendo assim, ó, eu errei, mas vou começar a partir de agora uma nova história. E isso é maravilhoso. Exatamente. E assim, volto a dizer, pai e mãe não tem manual de instrução. Nós repetimos ou repelimos um padrão. Quando a gente repete, a gente está repetindo o que o nosso pai e a nossa mãe fez. Então, você deu uma fala outro dia numa live sua sobre uma palmadinha. Às vezes, uma palmada na bunda é aquela coisa de chamar a atenção. Só que a criança aprende que aquilo é amor. Porque ela entende que o amor que vem do pai vem da mãe. E aí, às vezes, se a mãe fala que tá batendo porque ama, uau, aí, vai ser amor. Para a criança vai ser amor. Chega na escola, começa a morder o colega, começa a bater no colega, e a mãe, eu não sei por que meu filho é assim. Não entende. Então, esse seu treinamento é maravilhoso. Eu fiz também, nós fizemos juntas. Eu também sou ministrante do Jeito de Viver Família, mas eu não tenho feito porque meu foco, na verdade, está sendo outro. Mas eu fiz também muito para o meu crescimento, já que eu era coach, só coach pode fazer a formação. Então, eu só fiz o ministrante muito por um lado de me trabalhar, eu precisava disso para abrir mais ainda a minha cabeça em relação a filhos. E como eu lido também com muitas mães que vêm em busca de um processo para... eu quero melhorar minha empresa, eu quero melhorar como profissional. E geralmente as mães que vêm, e pais também que vêm nesse formato, o pilar filhos tá abalado. Porque não tem o Exatamente. Entendeu? E assim, Andréa, eu ontem até postei no meu Instagram, né? Que a boa notícia é que amanhã a gente vai fazer esse treinamento ao vivo e online e gratuito. Sério? Amanhã eu consegui. Amanhã a gente vai estar fazendo uma palestra. Você que está aqui, né? Estefânia, que é minha amiga lá de Paulo Afonso. Então, você que está aqui com a gente, que ainda não foi lá no meu feed, você pode ir. Amanhã a gente vai estar ao vivo às 15 horas. E eu vou fazer a palestra para que você conheça um pouco desse conteúdo. Por que um pouco? Porque a gente faz esse treinamento aí em 12 horas, em 14 horas, em 48 horas. Então, é um conteúdo vasto. Mas amanhã a gente vai poder dar uma amostra grátis, né? Porque 1h30, 2 horas. Mas, gente, é impressionante o quanto de fichas de consciência traz pra gente, o quanto de coisas que, na nossa mente, porque na minha mente era tão simples, era tipo assim, nada a ver, não traz grandes danos. E eu ter consciência que trazia sérios danos na vida do meu filho, foi assim, extraordinário. Então, eu convido você que está aqui. Também te amo, Fanny. Você é um sucesso. E acaba de falar isso. Só quem é um sucesso reconhece o sucesso na vida de outro, amiga. É por isso que você... Isso! Só quem é um sucesso que reconhece. É o outro que a gente tem dentro da gente. Não tem. Exatamente assim. Então, você que está aqui na live conosco, gente, chama todas as mães, vai no meu feed, manda aviãozinho para todo mundo, faz a inscrição no Simpla, tá lá na bio.
E vamos embora, porque amanhã, das 15 às 17 mais ou menos, eu só quero que você esteja com seu cônjuge, se for possível, esteja com seu esposo perto de você, com papel e caneta na mão, para performar numa velocidade incrível, porque amanhã a entrega vai ser extraordinária. Exatamente, é isso aí. Então, amiga, aí passou, ela veio, né? Ela viajou, isso aconteceu esse ano. Então, assim, para vocês entenderem, gente, que não é fácil, é um desafio muito grande. Mas da mesma Isso. forma que eu mudei, transformei, vocês que passam por uma situação parecida ou igual também podem se transformar. E essa palestra que Glécia vai fazer amanhã já é o start para toda uma mudança e uma transformação. Então, eu vim construindo isso ao longo de 2019. Então, lembra que eu falei? Começou em 2018. Eu li um livro chamado Poder da Autorresponsabilidade. Eu entendi que tudo de bom e de ruim que acontece na minha vida é responsabilidade minha e cabe a mim mudar. Eu tomei uma decisão de deixar de ser a vítima sofredora e passar a ser a heroína da minha própria história. Investir alto, porque não é um curso barato, é um curso que tem um custo realmente alto. Mas eu me entendi que eu já tinha pago um preço muito grande pelo meu sofrimento e investi. Então foi um ano de 2019 totalmente dedicado, sabe? Dedicado e voltado para trabalhar inteligência emocional. Trabalhei, fiz um processo de coach, contratei uma master coach que foi de extrema importância na minha vida naquele momento, para que eu pudesse entender mais coisas, porque eu estava fazendo uma formação para. Na verdade, a minha formação era para ser coach, mas não era para atuar como coach autônoma, era para eu trabalhar dentro da empresa. Era para eu me reloquei, fui contratada por uma outra empresa, eu fui demitida, fui contratada, e era para eu atuar com os meus colaboradores. Só que eu me apaixonei tanto por essa metodologia que tudo mudou muito rápido. E um processo de coach, ele dura de 3 a 4 meses. Então, o meu processo Exatamente. individual me fez afirmar e ter a certeza de que era isso realmente que eu queria para o resto da minha vida. As decisões de pedir perdão foram todas tomadas dentro de um processo de coach, porque até então, por mais que eu estivesse estudando, eu ainda achava que o outro tinha uma parcela de culpa, sabe? Que ele também era responsável. Só que quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. E aí fiz o Isso, processo, exatamente. tomei decisão, mudei. E aí, só interrompendo um pouquinho, André, como é diferente? Sim, Porque o quanto de pessoas que passam, eu tenho certeza que pela tua vida, porque você tem uma história com o coach, com o seu profissional, com essa nova performance que você tem de trabalhar com executivos, de trabalhar business, quantas pessoas passam pelos nossos treinamentos, pelas nossas palestras, pega o que a gente fala, toma consciência, poxa, eu preciso dessa área, eu preciso performar nessa, tal, tal. Mas e daí? Depois que você toma consciência, porque o seu diferencial foi esse. Você entendeu uma trajetória que não estava legal, você entendeu que não era a forma correta de amar, você exatamente. entendeu que estava sendo disfuncional na função do mãe, você procurou entender isso, você teve essa consciência, mas você não parou por aí. Exatamente. Você disse assim, eu vou ter que fazer o que precisa ser feito. Gente, Exatamente. essa é a palavra da vez. Fazer o que precisa ser feito vai trazer você, fazer você sair do seu estado atual, do estado de apenas consciência, para o estado de transformação. O que Exatamente. aconteceu na vida de André foi isso. Quantos de vocês hoje, agora na live, está tendo consciência de pequenas ações, posso falar assim, que poderia estar trazendo aí uma disfunção na sua maternidade, na sua paternidade, no seu filho, na criação do seu filho. Mas o que vocês vão fazer a partir de agora? Com essa consciência, vocês vão ficar só com essa consciência e vai dizer assim, eu decido fazer algo diferente. Eu decido realmente agora buscar ajuda, entrar em outro nível, avançar com essa consciência que eu tenho, transformar isso aqui. E foi o que André fez, né? Exatamente. Foi exatamente isso. É viver o presente. 10% está no passado, eu vou aprender com os meus erros. Isso. Aprendi, eu errei. 60% presente, ação, mas com foco no futuro, que é os 30%, que é aonde eu quero chegar. E aí, isso tudo Isso. aconteceu. Beatriz, ela viajou no final do ano com o pai, foi para fora do. Uma Travou um ligação. Oi, pouquinho. Ah, voltei. Entrou a ligação, sim. já derrubei. Então, assim, Beatriz viajou. Quando ela voltou, no dia que ela voltou, que ela me viu, a gente se abraçou no aeroporto, tal, quando a gente estava indo para casa, ela fez assim: mamãe, eu te perdoo. Eu não estava nem Uau. esperando. Então, assim, foi um momento, sabe, de felicidade muito grande. Ou seja, olha aí quanto tempo levou. E com isso, na verdade, assim, eu que já estava transformada, eu acho que era o que faltava, sabe, para eu me completar. Então, hoje eu vivo
Tem os desafios, como toda mãe tem, não deixo de ter. Nesse momento de quarentena, eu tenho estado muito em casa, trabalhando em casa, então eu tenho que me dividir entre estar trabalhando, dar atenção a ela. Às vezes eu estou concentrada, ela chega. Eu digo, ô filha, que foi? Ela, deixa pra lá. Aí eu percebo que a forma como eu falei, ô filha, aí eu digo, não, mamãe, venha cá, eu vou, abraço, mamãe te ama. Tenho que ter esse cuidado Está atenta, né, André, à o comunicação, né? tempo Está atenta. E quando inteiro. você conhece a criança, que é isso que eu faço com os pais também, André, eu faço os pais entender a criança. Qual a linguagem de Exatamente. amor, o perfil comportamental, as tendências comportamentais da criança, para que quando ele for falar, ele não traga trauma, traga amor. Ele tem que levar amor em todos os âmbitos, inclusive até na correção. Você pode corrigir com amor, porque o sábio corrige com amor. Ó, Exatamente. e Isa acabou de entrar aí, que acho que ela já estava na live, né? Ela tem uma filha, acho que na mesma idade de Bia, acho que é 12, 11, 12 anos, e Pionório. É uma super mãe também, mas aí é uma pessoa que também está sempre buscando melhorar, performar. Uma das pessoas que disseram, Gleice, quando esse curso vai vir para Paulo Afonso, amiga, agora é só se inscrever lá no link da bio, porque eu vou chegar na tua casa, tu não precisa nem sair de casa. É isso aí. Amanhã a gente se encontra às 15 horas, chama todas as suas amigas aí. Amiga, nós estamos a um minutinho da live acabar, Ai, meu mas assim, Deus. já quero fazer minhas considerações finais. Como eu falei no início, como eu poderia aprender muito mais com você. Então, cada vez que eu me conecto com você, ó, já estava com 12 anos, a filha dela é linda, Oh, meu Deus. toda blogueirinha. Mas a mãe também é, sabe? Então é por isso. Repetição de padrão, amiga. Então, assim, agradecer a você, primeiro pela vulnerabilidade, né? E venha na minha casa. Amiga, amanhã a gente vai estar aí, é só pegar, ó. Vai lá no link da bio e faz sua inscrição, tá? Eu daqui a pouco falo com você no direct. E o que acontece? A vulnerabilidade nos leva a um momento de mudança também. É quando você entende que precisa mudar, que você muda. E você tem a oportunidade de iniciar um processo de mudança. O que você fez foi consciência, entendeu que estava disfuncional, procurou melhorar, e por isso que você vive hoje resultados extraordinários na tua maternidade, porque sua maternidade hoje é linda, o jeito que você lida, o relacionamento que você tem, gente, é uma filha de 26 e outra de 12. E hoje ela consegue ser mãe, da de 26 e da de 12, porque ela decidiu, ela entendeu as disfunções, e ela precisou de um profissional e ela correu atrás. Então, gente, esse é o caminho. O que você está esperando para performar? O que você está esperando para se conhecer mais como mãe? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês. Amiga, faça suas considerações e eu amo sua vida, amo ver você crescer todos os dias, eu amo ver seus resultados extraordinários, isso me alegra. Gente, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando aqui para vocês hoje. Eu tô vendo algumas pessoas aí que se emocionaram. Oh, meu Deus, coisa Isso. boa. Obrigada. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar. A minha missão, meu propósito de vida é poder ajudar na transformação da vida de outras pessoas. Então, quanto eu puder contribuir na sua vida, eu estou aqui à disposição, tá? Amiga, você sabe, já declarei para você. Você sabe que eu te amo também, coisa linda. Me espelho no seu casamento lindo, com esse marido maravilhoso que você tem, que o meu tá chegando com fé em Deus. Tá, e eu tô doida para ser madrinha desse casamento, comer esse bolo, meu Deus. Vai, com fé em Deus, vai sim. Doida para ir para Bahamas, amiga. Celebrar nas praias, Não naqueles. é? Oh, meu Deus. Não é? Mas assim, Gente, vamos um printar a tela. beijo. Eu quero convidar você para printar a tela e Eu já colocar lá. sei. Marca a gente. Qual foi o maior aprendizado que você teve hoje? Vamos lá? Só ajeitar Todo os... mundo printando. E coloca lá na live, tá? Qual o maior aprendizado? Vamos lá? Pronto, já foi aqui. Gente, Então, coloca qual foi o maior obrigada. aprendizado e marca a gente. Marca @Deia Gouveia, @Glécia Simas Oficial, que a gente quer repostar na nossa. E vai ser maravilhoso. E eu espero vocês todos amanhã às 15 horas. Vai no link da bio agora e faz tua inscrição, que eu quero estar com você amanhã, para muitas coisas acontecerem ainda, né, Andréia? Exatamente, é isso aí. Não perca essa oportunidade. Pode ser uma mensagem de Deus na sua vida e não deixe passar. Isso. Assim como foi na minha, eu tenho certeza que foi na de Glécia, pode ser na de quem está aqui agora. Então não deixe essa oportunidade passar. Amiga, um beijo, te Beijo. amo. Até a Te amo, próxima. amiga. Gente, que coisa maravilhosa. É assim que a gente faz. É grandes transformações, grandes atitudes levam a grandes resultados. Então, o convite para hoje é: amanhã às 15 horas esteja comigo, porque vão ser 2 horas de muitos insights. Eu quero que você esteja com caderno e caneta na mão, porque muitas coisas vão acontecer.
tá? Então eu espero vocês todos lá. E faz corrente do bem, manda esse link de inscrição para 10 mães. Seja você também agente de transformação. Eu conto com um exército, gente, nesse meu Instagram. Você não tem noção que eu estou construindo um exército de intercessores, de pessoas que estão pegando junto com essa visão, pessoas que estão junto comigo transformando outras famílias. Quando eu faço um curso de inteligência emocional para um casal, para um pai, para uma mãe, daqui a pouco ela me traz mais 10 pessoas, porque elas querem ser agentes de transformação também. Conto com você, tá bom? Um beijo para cada um de vocês que estiveram aqui. Eu tenho certeza que